Olá, caríssimos! Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Tira Dúvida do meu, do seu, do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e estarei junto com vocês nessa aula para nós sanarmos qualquer dúvida que possa, de repente, aparecer dentro desse componente. Na aula de número 7, nós iremos aprender um pouco sobre o atletismo, as provas rasas e fundas. Peraí, e é na água que acontece? Temos por objeto de conhecimento nessa aula, nós vamos entender aí um pouco da formulação de propostas que atendam ao coletivo na diminuição das desigualdades nos diferentes contextos. O que isso tudo pode ter a ver aí com esse universo maravilhoso da educação física? Nós vamos descobrir e vamos entender que dúvida nós temos para esta aula. Vamos lá? Bom, as aulas de educação física são um conteúdo, um componente ali bem mais prático. E de repente, você já pode ter ficado com essa dúvida, já pode ter ocorrido a você a dúvida que aparece para nós agora. Se as corridas de atletismo acontecem na pista, por que se usa a expressão 100 metros rasos ou 5.000 metros fundos? Geralmente, particularmente, quando escuto a expressão raso e fundo, eu lembro da piscina. A piscina das criancinhas é a piscina rasa, a piscina dos adultos é a piscina funda. Mas por que nós usamos essa expressão dentro do atletismo? Já ocorreu a você essa dúvida? Bom, eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem, pensarem, de repente até pesquisarem o porquê que nós usamos essa expressão. E se ainda assim você não conseguir sanar essa dúvida, não se preocupa. Aperta os seus cintos que na viagem que nós vamos fazer dentro desse universo maravilhoso da educação física, nós vamos juntos descobrir. Vamos lá? Então vamos sanar essa dúvida que pode, de repente, ter ocorrido a vocês. Mas antes, nós vamos conhecer um pouco da história dessa modalidade maravilhosa que é o atletismo, que na verdade é a soma aí de várias modalidades, né? A junção de várias modalidades. E a gente tem uma definição bem legal aqui, olha, o atletismo é a prática esportiva mais antiga e é conhecida como esporte base. Por quê? Porque as suas modalidades compreendem movimentos comuns para as pessoas desde a antiguidade. Se vocês pararem para prestar atenção, dentro do atletismo nós temos as provas de corrida, de salto, de lançamentos, de arremessos, que são movimentos que acompanham o ser humano desde a antiguidade, desde os homens primitivos, e aos poucos foram sendo organizados dentro dessas modalidades. Olha só que o texto continua mostrando para a gente. O atletismo ele é um conjunto de esportes constituído aí por várias modalidades. Como eu acabei de falar, a gente vai ter corrida, marcha, lançamentos e saltos, e aí um arremesso também, né? Essas provas vão ser distribuídas ali, onde esses atletas vão competir, demonstrando a sua melhor performance para tentar alcançar o pódio, né? A próxima cartela mostra pra gente, olha só, ele é o principal esporte olímpico. E a gente tem uma frase que circula tanto no meio olímpico quanto no meio da educação física que diz assim: os Jogos Olímpicos eles podem acontecer apenas com o atletismo, mas nunca sem ele, demonstrando aí um pouco da importância desse esporte olímpico maravilhoso e encantador. As provas do atletismo elas vão acontecer numa pista, né? Nesse campo aí que aparece para vocês, é um misto de pista com campo, onde vão ocorrer as mais diversas modalidades, as provas de salto, as corridas de velocidade pura, as corridas de fundo, né? A gente vai ter ali o campo central, onde vão acontecer os lançamentos e os arremessos. Então, tudo vai acontecer dentro desse espaço
distribuído ali em algumas modalidades, né? Umas começam antes, outras depois, e isso vai dando ali uma vibração legal para a competição. As provas de atletismo são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. A pista de atletismo oficial ela deve ser feita com piso sintético e ter 8 raias, cada uma medindo aí 1,22 metros de largura, tá bom? Dando continuidade, o atletismo, olha só, ele surgiu como um esporte na Grécia Antiga, lá em 776 a.C., ano em que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade de Olímpia. Olha só que informação maravilhosa, já anota, deixa registrado aí para não esquecer, para não se perder. Nessa altura, quando ele aconteceu, era disputada apenas 2 provas, né? Uma corrida ali de 200 metros, que era chamada pelos gregos de Stadium, tá bom? E o nome do primeiro vencedor foi um grego chamado Coroebus. Olha só que maravilha, a gente viajando na história dentro da educação física e conhecendo bem mais aí sobre os esportes olímpicos. O formato moderno que essa competição ganhou, ele surgiu ali no século XIX na Inglaterra. E ele vai contar com as seguintes provas oficiais, olha, as corridas rasas e fundas aparecendo de novo, com barreiras, com obstáculos, a marcha atlética, os revezamentos, os saltos, os arremessos e os lançamentos e, por fim, as provas combinadas, que vão ser uma somatória aí de diversas modalidades, ok? Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles ressurgiram em 1896 em Atenas, a capital da Grécia, onde 280 participantes de 13 nações competiram ali em 43 eventos, cobrindo ali o atletismo, natação, ciclismo, luta, levantamento de pesos, esgrima, tiro e tênis. Olha só que legal! E esse ressurgimento dos Jogos Olímpicos foi uma iniciativa capitaneada aí por um jovem visionário, um barão francês chamado Pierre de Coubertin. Esse feito que o barão Pierre de Coubertin iniciou conferiu a ele o título de o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ele tinha um lema bastante bonito que dizia que o mais importante era participar, era estar envolvido, não sendo a vitória o ponto-chave, mas participar era a parte mais importante. Nós vamos ter por provas oficiais hoje, né, as corridas rasas e fundas, com barreiras e com obstáculos, tem uma diferencinha, a gente vai entender. Marcha atlética, os revezamentos, os saltos, os arremessos, arremesso e lançamentos e as provas combinadas. Por hora, nós vamos olhar esse bloco de cima para nós entendermos a nossa dúvida. Nós vamos falar um pouco mais das corridas ali, tá bom? E aí, para você entender, já aparece na cartela para você, as corridas rasas, elas se dividem em três grupos, né? De velocidade ou curta distância, que vão ser as provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros. Meio fundo, tendo aí 800 metros e 1.500 metros. E as provas de longa distância ou de fundo, que vão ser as de 5.000, de 10.000 metros. A gente vai ter também a maratona, que vai ter 42 e 195 metros. E a gente tem a lenda do soldado Fedípedes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a lenda que confere aí, que traz um peso histórico para essa última modalidade. Um soldado que correu os 35 quilômetros para levar a mensagem e quando ele levou essa mensagem, ele caiu morto ali no local, né? E por esse feito, até hoje, celebra-se aí junto dos jogos a maratona. Nas corridas com barreira, o atleta ele precisa chegar ao final do trajeto saltando ali por cima de barreiras espalhadas na pista, tá bom? Essa modalidade ela vai ser dividida em 100 metros para o feminino e 110 para o masculino. E em outra modalidade vai ser igual aí tanto para o masculino quanto para o feminino, vão ser os 400 metros. Já a corrida com obstáculos, que tem uma diferença, né? Elas ocorrem nas modalidades de 2.000 e 3.000 metros. E cada volta na pista que o atleta faz, ele precisa saltar 4 obstáculos e um fosso de água, que é quase uma piscininha ali, né?
ele vai precisar ultrapassar esses obstáculos. A gente vai ter também a marcha atlética, talvez você já tenha visto aquela que parece que o atleta faz um movimento diferenciado ali do quadril, isso porque ele tem que andar com os pés bem próximos do chão, tá bom? Ela é executada aí por uma progressão de passos. E a prova ela é dividida em 20 km o feminino, 20 e 50 o masculino. Nas provas de revezamento, na corrida por revezamento, cada equipe vai ser formada aí por 4 corredores. E cada equipe ela vai ocupar uma raia da pista e ganha aquela que completar em menor tempo o percurso. Essas provas elas são divididas aí em 4 por 100 e 4 por 400. Nós tivemos a oportunidade de conhecer essas provas da corrida e para que a gente entenda, as provas rasas são aquelas que vão ser as provas de velocidade, né? Aquelas que vão ter ali, o atleta vai ser exigido dele um pouco mais de velocidade na hora da execução. As provas fundas vão ser aquelas que vão ter uma distância um pouco maior, vão ser aquelas que vão ser as provas mais longas. Ok? Então, essa é mais ou menos a diferença dessas duas provas de corrida. Se você ainda assim, depois de toda essa explicação, depois de conhecer tudo isso sobre o universo maravilhoso dos esportes olímpicos, se você ainda tem alguma dúvida, fica tranquilo que a gente vai fazer agora um checklist de tudo que a gente aprendeu. Vamos lá? Vamos lá, se depois da explanação de todo esse conteúdo ficou alguma dúvida, não se preocupa, nós vamos fazer agora um checklist de todo o nosso conteúdo para a gente relembrar e deixar bem massificada toda a informação veiculada nessa aula, tá bom? Vamos lá, a cartela mostra para a gente, nós falamos aí sobre o atletismo, esse esporte olímpico maravilhoso que agrega diversas modalidades, traz consigo aí movimentos que o homem realiza desde a antiguidade, movimentos naturais, né? Que ele vai aperfeiçoando aí ao longo do tempo. E é um esporte que pode ser visto como esporte base, uma vez que com o atletismo eu consigo aprender a correr, eu consigo aprender a saltar, eu consigo aprender a lançar e arremessar. Nós vimos um pouco também da história dos Jogos Olímpicos, né, ali na Grécia Antiga, como ele surgiu, e no princípio ele tinha inicialmente 2 provas, né? Falamos de uma prova somente do estádio, que era uma corrida de 200 metros, que quem ganhou ali primeiro foi um grego chamado Coroebus. Depois de um tempo ele parou de existir ali os Jogos Olímpicos e ele ressurge na era moderna, ali no século XIX, com uma iniciativa capitaneada pelo barão Pierre de Coubertin, aquele que hoje é conhecido como o pai dos Jogos Olímpicos, né? Nós vimos aí um pouco sobre as provas do atletismo, vimos que ela é composta aí de corridas, de saltos, lançamentos e arremesso, né? Além das provas combinadas. Mas nós fechamos um pouco o conteúdo dessa aula, mais especificamente nas corridas, que se dividem aí em rasas, com barreiras, com obstáculos e a marcha atlética, né? Vimos também ali os revezamentos, vimos tudo o que o atletismo engloba. E para a gente entender de modo mais específico a dúvida dessa aula, né, do porquê que a gente usa a expressão rasa e funda, nós focamos um pouco ali nas corridas. E olha só, nós temos as corridas rasas, que são as corridas de velocidade, que se subdividem, na verdade, em 100 metros, 200 metros e 400 metros rasos. Temos as provas de meio fundo, que são as corridas de 800 metros e 1.500 metros. São uma corrida que vai demandar um pouco mais de tempo e outras capacidades ali dos seus atletas, dos seus participantes. Vimos também as corridas de longa distância ou de fundo, que são as provas de 5.000 metros e 10.000 metros. E por fim falamos ali um pouquinho da maratona, que é uma prova que vai ter 42 quilômetros e 195 metros. Foi possível lembrar ali da lenda do soldado Fidípides, que correu ali os 35 quilômetros
e termina essa prova, esse percurso caindo morto, né? Dando origem aí a essa prova que é celebrada até hoje. Nós falamos também sobre as corridas com barreiras e para a gente lembrar, a gente vai ter a prova no feminino os 100 metros, tá bom? Com barreiras e no masculino 110 metros. Vamos ter também uma outra modalidade aí que vai ser os 400 metros, tanto para o masculino quanto para o feminino. Vimos sobre a corrida com obstáculos, tá bom? Que ela é diferente da corrida com barreiras. Ela vai ser de 2.000 a 3.000 metros e o atleta precisa percorrer ali a distância, saltando 4 obstáculos e um fosso, tá bom? Esse fosso é quase como uma piscina ali com água mesmo, ele precisa, demanda de um gás maior para ele, além de estar correndo, transpondo os obstáculos, vai ter que saltar ainda para não cair dentro do fosso de água. Falamos sobre a marcha atlética, que vai ser uma prova que vai ter um percurso de 20 quilômetros no feminino e 20 e 50 quilômetros no masculino. Marcha atlética é aquela que o atleta realiza ali com os pés bem próximos do chão e dando aquela característica de como se ele estivesse rebolando, mas ele não está rebolando, é para manter os pés bem próximos do chão e não cometer nenhuma falta ali na prova. Por fim, falamos dos revezamentos, que vão se distribuir em 4 por 100, né? 4 atletas revezando ali 100 metros e 4 por 400 metros, seguindo sempre a mesma raia. E esse foi todo o conteúdo que nós estudamos, que nós tivemos a oportunidade de aprender nesta aula. E se ainda assim ficou alguma dúvida, eu tenho uma dica para você não esquecer de nada. Vamos lá? Pega o teu papel, a tua caneta, o teu post-it e anota essa dica que aparece para você agora. Olha só. A primeira dica diz assim: acompanhar circuitos nacionais e internacionais de atletismo nos ajuda a compreender melhor a dinâmica das modalidades. E além disso, olha só, amplia o olhar para novas práticas corporais, que além de desenvolver o corpo, elas potencializam diversas capacidades físicas. Relembrando aquilo que eu falei ao longo da aula, o atletismo é um esporte base e ele traz capacidades físicas que podem me ajudar em diversas outras modalidades que podem nem estar associadas ao esporte olímpico, mas o correr, o saltar, as diversas capacidades físicas presentes ali na prática do atletismo me ajudam a ter condicionamento físico para diversas outras modalidades. A nossa segunda dica, olha só, anota aí para não esquecer, que maravilha. Praticar as modalidades do atletismo é uma ótima forma de dar início a uma vida saudável e, por conseguinte, evitar o risco de doenças do coração e outras dislipidemias. Por ser um esporte e por ser uma prática corporal, ele promove ali, as modalidades vão promover um gasto calórico acentuado, né? Você vai queimar calorias, você vai promover ali toda a aceleração do metabolismo. E por mais que você coma bastante, quando você pratica a atividade física de alguma das modalidades do atletismo, é uma atividade física boa, saudável, vai te dar resultados, vai potencializar os resultados que de repente você está almejando. E o mais legal é que a gente vê esses resultados não só no dia de hoje, não só enquanto você está praticando, mas ele afasta a possibilidade de doenças do coração, doenças ósseo-musculares, né? Diversos problemas que podem surgir lá no futuro e podem ser afastados aí quando a gente atrai para perto da gente a prática dessas modalidades. Ainda que sejam modalidades que precisem de alguma orientação mais técnica, mais precisa, mas o mais importante é nós começarmos a praticar. Como falei para vocês, se a gente parar para observar, o atletismo ele vai trazer movimentações simples, como o correr, o saltar. E você não precisa treinar para se transformar num atleta de ponta, num atleta de alto rendimento, mas
essas movimentações básicas presentes nas provas do atletismo, você pode fazer de modo esporádico, pode começar, né? Imagina aí que você começa com uma caminhada, daqui a pouco você começa a gostar e começa a correr. Dessa corrida você já começa a participar daqueles eventos de corrida e daqui a pouco surge um maratonista participando de diversas provas espalhadas aí pelo país e pelo mundo. Olha só que maravilha, de uma prática pequena e simples surge um atleta. Não era esse o foco, mas de repente apareceu, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, mas a gente vai agora para o encerramento dessa nossa aula. Vamos lá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula, tenham aprendido bastante e tenham sanado toda e qualquer dúvida referente a esse conteúdo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de nos acompanhar lá no Instagram, @centrodemídias_am, e marca a gente com a hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Um forte abraço e até a próxima!